Em um restaurante opulento repleto da elite da sociedade, as mãos de Isabela Morales tremem enquanto serve vinho à mesa onde seu filho adolescente Diego está sentado ao lado de sua família adotiva, completamente alheio ao fato de que a mulher, servindo sua bebida, é a mãe que foi forçada a abandoná-lo 15 anos atrás. O que nenhum deles sabe é que o pai adotivo de Diego, o poderoso juiz Fernando Castellanos, é o mesmo homem que destruiu a vida de Isabela e roubou seu filho através de corrupção legal. Uma descoberta tão devastadora que transformará uma humilde garçonete em um instrumento de justiça e revelará uma conspiração que alcança os mais altos níveis do poder. Esta é a história de como o amor de uma mãe se tornou uma força imparável de vingança, provando que alguns laços são mais fortes que qualquer lei criada para quebrá-los. Isabela Morales havia trabalhado como garçonete no El Palácio Dourado, o restaurante mais exclusivo da cidade, por 3 anos. Aos 34 anos, ela se movia pelo salão de jantar com graça praticada, invisível para os clientes ricos que nunca se davam ao trabalho de olhar os rostos daqueles que os serviam. Seus olhos escuros carregavam o peso de um segredo que havia consumido 15 anos de sua vida. Em algum lugar desta mesma cidade, vivia o filho que ela foi forçada a entregar, e ela nunca havia parado de procurar por ele. O juiz Fernando Castellanos, aos 52 anos, era considerado um dos homens mais respeitados do sistema judiciário. Sua reputação por valores familiares e proteção infantil o havia tornado uma figura pública querida, frequentemente aparecendo em jornais com sua esposa, Esperança, e seu filho adotivo Diego. O que o público não sabia era que Fernando havia construído sua carreira destruindo famílias pobres e vendendo seus filhos para casais ricos através de uma rede de adoções ilegais que ele mesmo coordenava. Esperança Castellanos, aos 45 anos, havia desejado desesperadamente um filho por décadas. Quando Fernando lhe apresentou Diego como um bebê de 6 meses, disponível para a adoção de uma mãe que não podia cuidar dele, ela não fez perguntas sobre a origem da criança. Esperança criou Diego com amor genuíno, mas sempre soube que havia algo suspeito sobre como rapidamente a adoção foi processada e por que não havia registros sobre a mãe biológica. Diego Castellanos, agora com 15 anos, era um jovem brilhante e atlético que nunca questionou sua origem. Fernando sempre lhe disse que sua mãe biológica era uma viciada em drogas que havia morrido logo após o nascimento e que ele havia sido salvo de uma vida de miséria. Diego acreditava piamente que Fernando era seu herói pessoal, o homem, que lhe deu uma vida de privilégios e oportunidades. A fatídica noite em que suas vidas se cruzariam novamente começou como qualquer outra no restaurante. Isabela estava servindo uma mesa VIP onde Fernando comemorava sua nomeação para um tribunal superior, acompanhado de Esperança e Diego. Quando ela se aproximou para servir o vinho, seus olhos encontraram o rosto de Diego e o mundo parou. Ele tinha os mesmos olhos castanhos dela, a mesma covinha no queixo, até mesmo o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando pensava. Isabela quase deixou a garrafa de vinho cair quando reconheceu inequivocamente seu filho. 15 anos de busca, desesperada, culminaram naquele momento impossível. Ela forçou-se a manter a compostura enquanto servia à mesa, mas suas mãos tremiam visivelmente. Fernando não a reconheceu. Para ele, ela era apenas mais uma garçonete insignificante, mas Isabela gravou cada palavra da conversa dele sobre sua família perfeita e seu trabalho salvando crianças. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ela havia encontrado Diego, mas a realização de que ele estava sendo criado pelo próprio homem que a havia destruído era uma ironia cruel demais para suportar. Fernando não apenas havia roubado seu filho, mas estava sendo celebrado publicamente como um protetor de crianças, enquanto Diego o chamava de pai com amor e admiração. A investigação de Isabela sobre sua própria história revelou a verdade, horrificante. 15 anos antes, ela era uma jovem mãe solteira de 19 anos que trabalhava como faxineira para sustentar Diego. Quando ele tinha 6 meses, Isabela foi falsamente acusada de negligência infantil por uma denúncia anônima. O caso foi direcionado especificamente para o tribunal de Fernando, que ordenou a remoção imediata da criança, alegando que Isabela era uma mãe inadequada e perigosa. Os documentos que Isabela conseguiu obter através de um advogado de direitos humanos mostraram como Fernando havia manipulado todo o processo legal,
Ele havia forjado evidências de abuso, subornou assistentes sociais para dar testemunhos falsos e ignorou completamente as tentativas desesperadas de Isabela de provar sua inocência. Em menos de 3 meses, Fernando havia terminado legalmente seus direitos parentais e entregado Diego para a adoção. Coincidentemente para ele mesmo e Esperança. O primeiro plot twist devastador veio quando Isabela descobriu que Fernando havia usado o mesmo esquema em centenas de casos ao longo de sua carreira. Ele identificava mães jovens e vulneráveis, frequentemente solteiras ou pobres, e criava casos falsos de negligência para remover seus filhos. Essas crianças eram então adotadas por casais ricos que pagavam enormes somas de dinheiro disfarçadas como doações para a caridade às organizações que Fernando controlava. Isabela encontrou outras mães que haviam perdido seus filhos. Para Fernando, Carmen, agora com 40 anos, havia perdido gêmeos que agora viviam com um empresário próspero. Rosa havia perdido sua filha, que foi adotada por um político influente. Todas essas mulheres haviam sido destruídas psicologicamente pelo processo, levadas a acreditar que eram mães inadequadas, quando na verdade eram vítimas de um sistema corrupto orquestrado por Fernando. O segundo plot twist revelou que Esperança não era tão inocente quanto parecia. Investigações mais profundas mostraram que ela sabia exatamente o que Fernando estava fazendo e havia participado ativamente do esquema. Esperança havia escolhido especificamente Diego de uma lista de bebês disponíveis que Fernando mantinha, selecionando-o por sua aparência e antecedentes de saúde. Ela havia pago mais de R$500 mil, disfarçados como doações caritativas, para garantir que conseguisse o bebê que queria. Mais chocante ainda, Esperança havia estado presente durante algumas das audiências onde Fernando removia crianças de suas mães, observando das galerias públicas para escolher quais bebês lhe interessavam. Ela havia visto Isabela implorar para manter Diego e havia assistido friamente enquanto Fernando rejeitava todos os seus apelos. Para Esperança, aquelas mães desesperadas eram apenas obstáculos inconvenientes para conseguir o filho que ela desejava. A descoberta mais devastadora veio quando Isabela encontrou gravações secretas que Fernando fazia de suas operações. Ele documentava meticulosamente cada caso, não apenas por segurança legal, mas porque tinha prazer sádico em seu poder sobre essas famílias. Nas gravações, ele ria das súplicas das mães e se gabava para Esperança sobre como era fácil manipular o sistema para conseguir o que queriam. Em uma gravação particularmente perturbadora, Fernando descrevia Isabela como especialmente patética e comentava como seria divertido assistir ela tentar recuperar um filho que nunca mais veria. Esperança respondia, perguntando se Diego se pareceria com Isabela quando crescesse, preocupada que a semelhança pudesse levantar questões. Fernando a tranquilizou, dizendo que ninguém jamais conectaria uma garçonete insignificante à família respeitável deles. O super plot twist devastador surgiu quando Diego começou a desconfiar de sua própria história familiar. Aos 15 anos, ele era inteligente o suficiente para perceber inconsistências nas histórias que Fernando contava sobre sua adoção. Mais importante, ele havia começado a notar Isabela no restaurante e sentiu uma conexão inexplicável com ela. Toda vez que ela servia sua mesa, ele sentia uma familiaridade estranha que não conseguia explicar. Diego começou sua própria investigação secreta sobre sua origem. Usando as habilidades de pesquisa que havia aprendido na escola, ele descobriu discrepâncias nos documentos de sua adoção que Fernando havia deixado intencionalmente acessíveis, acreditando que Diego nunca seria suspeito o suficiente para investigar. O jovem descobriu que sua mãe biológica não havia morrido como Fernando sempre disse, e que havia lacunas enormes na documentação oficial. A conexão emocional que Diego sentia com Isabela era resultado de uma memória profunda e primitiva. Bebês podem reter memórias sensoriais e emocionais de seus primeiros meses de vida, e alguma parte subconsciente de Diego reconhecia o cheiro, a voz e até mesmo os movimentos de sua mãe biológica. Essa conexão inexplicável o levou a começar a observar Isabela mais atentamente durante as visitas ao restaurante. O clímax emocional chegou quando Diego descobriu a verdade por acidente. Enquanto procurava por documentos em casa para um projeto escolar,
ele encontrou uma caixa escondida no escritório de Fernando, contendo fotos de dezenas de bebês, incluindo suas próprias fotos dos primeiros meses de vida, mas com uma mulher, que claramente não era a Esperanza. A mulher nas fotos era a Isabela, segurando Diego com um amor tão óbvio e radiante que era impossível não reconhecer uma mãe verdadeira. Confrontado com evidência irrefutável, Diego enfrentou Fernando, diretamente. A máscara de respeitabilidade de Fernando finalmente caiu quando ele percebeu que seu esquema havia sido descoberto por seu próprio filho adotivo. Em uma explosão de raiva, Fernando revelou toda a verdade cruel, como ele havia roubado Diego de Isabela, como havia destruído deliberadamente a vida dela e como Diego deveria ser grato por ter sido salvo de uma vida de pobreza. Diego ficou completamente devastado ao perceber que toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira e que o homem que ele idolatrava era na verdade um monstro que havia destruído incontáveis famílias. Pior ainda, ele percebeu que sua mãe verdadeira havia estado servindo o jantar por meses, forçada a assistir silenciosamente enquanto ele chamava outro homem de pai. A culpa e o horror da situação foram quase insuportáveis para o adolescente. O confronto final aconteceu quando Diego procurou Isabela no restaurante e a chamou pelo único nome que importava: mãe. Isabela desabou em lágrimas ao ouvir a palavra que havia sonhado escutar por 15 anos. Diego pediu perdão por todos os anos perdidos e prometeu que faria Fernando pagar por seus crimes. Mãe e filho se abraçaram pela primeira vez em 15 anos, um momento de pura alegria em meio a uma tragédia devastadora. Esperanza, confrontada com a verdade sobre como Diego havia chegado até ela, inicialmente tentou negar qualquer conhecimento do esquema de Fernando. Mas quando Diego lhe mostrou as evidências que havia encontrado, incluindo suas próprias contribuições financeiras para o esquema, ela finalmente confessou sua participação. Esperanza admitiu que havia desesperadamente querido um filho e escolheu ignorar a origem questionável de Diego porque não queria enfrentar a verdade inconveniente. A revelação pública do esquema de Fernando causou um escândalo nacional. Isabela e as outras mães vítimas se uniram para apresentar evidências contra ele, apoiadas pelo testemunho corajoso de Diego sobre o que havia descoberto. Fernando tentou usar sua influência para suprimir a investigação, mas a evidência era muito extensa e damning para ser escondida. Fernando foi preso e enfrentou centenas de acusações relacionadas à corrupção, fraude, sequestro e tráfico de crianças. Seu império de adoções ilegais foi completamente desmantelado, revelando uma rede de juízes, assistentes sociais e advogados corruptos que haviam lucrado com a separação de famílias. A investigação revelou que mais de 500 crianças haviam sido roubadas de suas famílias biológicas ao longo de 2 décadas. Esperanza enfrentou suas próprias acusações criminais, mas recebeu uma sentença mais leve em troca de sua cooperação total com a investigação. Ela perdeu a custódia de Diego imediatamente e foi forçada a pagar enormes reparações às famílias vítimas. Mais doloroso que qualquer punição legal foi perceber que havia perdido o filho que amava genuinamente por causa de sua participação em um esquema cruel e criminoso. Diego escolheu viver com Isabela, mas a transição não foi simples. 15 anos de separação haviam criado um abismo que exigia tempo e paciência para ser atravessado. Diego teve que lidar com a culpa de ter vivido uma vida privilegiada enquanto sua mãe verdadeira lutava na pobreza. E Isabela teve que aceitar que seu filho havia sido moldado por experiências que ela não compartilhou. A reunião de outras famílias separadas pelo esquema de Fernando criou uma comunidade de cura e apoio. Muitas crianças, agora adolescentes ou adultos jovens, escolheram conhecer suas famílias biológicas, enquanto outras decidiram manter distância. Cada situação era única e complexa, exigindo sensibilidade para navegar as emoções conflitantes de todos os envolvidos. Isabela usou a compensação financeira que recebeu do processo legal para estabelecer uma fundação dedicada a reunir famílias separadas por adoções ilegais e ajudar outras vítimas de corrupção judicial. A fundação também trabalha para reformar o sistema de adoção e criar salvaguardas mais rigorosas contra futuros abusos. Diego decidiu estudar direito, motivado por sua experiência pessoal a se tornar um defensor de direitos familiares e reformas judiciais.
Sua história única, como vítima que foi criada pelos próprios perpetradores, deu-lhe uma perspectiva poderosa sobre os danos causados pela corrupção sistêmica e a importância de proteger famílias vulneráveis. O restaurante El Palácio Dourado se tornou um símbolo não intencional da história. Isabela continuou trabalhando lá por um tempo, mas agora como proprietária depois de usar parte de sua compensação para comprar o estabelecimento. Ela o transformou em um espaço que emprega especificamente mulheres que passaram por traumas familiares, oferecendo-lhes não apenas trabalho, mas também uma comunidade de apoio. A relação entre Isabela e Diego evoluiu para uma parceria, única entre mãe e filho, unidos por uma missão compartilhada de justiça. Eles viajam pelo país contando sua história e ajudando outras famílias a navegar situações similares. Sua experiência prova que mesmo os danos mais devastadores podem ser transformados em força para mudança positiva. Fernando recebeu uma sentença de prisão perpétua e perdeu todos os seus bens, que foram distribuídos entre suas vítimas. Ele passou seus últimos anos na prisão escrevendo cartas de pedido de desculpas que a maioria de suas vítimas escolheu nunca ler. Sua reputação foi completamente destruída e ele se tornou um símbolo nacional de corrupção judicial e abuso de poder. O legado do caso Fernando Castellanos resultou em reformas significativas no sistema de adoção nacional. Novas leis exigem múltiplas aprovações judiciais, investigações independentes e períodos de espera obrigatórios para prevenir decisões precipitadas. O Protocolo Diego foi implementado para garantir que crianças removidas de suas famílias tenham representação legal independente. Anos depois, Isabela e Diego estabeleceram uma tradição anual de jantar no restaurante na data em que se reencontraram, comemorando não apenas sua reunião, mas também honrando todas as famílias que ainda lutam para se encontrar. O evento arrecada fundos para continuar o trabalho de reunir famílias separadas e reformar sistemas que permitem tais injustiças. A história de Isabela e Diego provou que o amor maternal é uma força mais poderosa que qualquer sistema de corrupção projetado para destruí-lo. Sua luta transformou não apenas suas próprias vidas, mas criou mudanças sistêmicas que protegerão futuras gerações de famílias de passar pelas mesmas tragédias. Histórias como a de Isabela e Diego nos lembram que a justiça verdadeira às vezes requer coragem extraordinária para enfrentar sistemas de poder aparentemente invencíveis. Se esta narrativa tocou seu coração e fez você refletir sobre o poder do amor familiar e da perseverança, você encontrará aqui muitas outras histórias que exploram como pessoas comuns podem transformar injustiças em mudanças extraordinárias. Porque às vezes as maiores vitórias vêm daqueles que se recusam a aceitar que algumas batalhas não podem ser vencidas.